Dia para você que está comigo aqui no ao vivo, para você que está vendo pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Gente, vamos falar sobre Isaías 59, o problema do pecado e a intervenção de Deus. Depois de a gente falar sobre Isaías 58, sobre o verdadeiro jejum, se você ainda não viu essa live, está aqui no meu canal do YouTube e também no Instagram. A gente falou sobre o verdadeiro jejum e a vida que agrada a Deus. Foi impactante também essa live. Isaías agora 59 mostra pra gente que muitas vezes o povo não experimenta a presença, a resposta e o poder de Deus. Porque o pecado cria uma barreira entre Deus e o homem. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui no Ministério Vida Plena, Ministério de Intercessão, que tem se colocado à disposição do Reino de Deus para trazer uma palavra de orientação, uma palavra também de confronto, uma palavra que transforma, né? Uma palavra que traz para a gente uma abertura de visão, de mente. Então vamos falar sobre esse tema hoje. Esse é o capítulo de 59, ele expõe o problema. Ele está expondo o problema aqui, que é o quê? O pecado e a injustiça. Mas também ele revela a solução. Deus mesmo se levanta como redentor para salvar e estabelecer aliança. O próprio Deus. Então, te convido a mergulhar comigo no capítulo 59 de Isaías. Como eu falei, 58 foi o anterior e falamos sobre o jejum que agrada ao Senhor. Falando em jejum, amanhã começa o nosso jejum do Yom Kippur, gente. Nós estamos gerando esse dia assim de uma forma sobrenatural. Está sendo sobrenatural. Todos os dias, na virada do dia, nós nos reunimos, um grupo de mulheres intercessoras, e nos preparando para esse tempo. Sabe? Isso é fé, gente. A fé é um dom. A fé a gente gera ela no coração. É a experiência que você tem com Deus. Talvez você possa olhar e falar assim, mais um jejum. Mas se você entender a transformação que está acontecendo dentro da gente, a intimidade que faz com que nos aproximamos do Senhor, que o jejum ele traz uma purificação. E a Bíblia fala que sem santificação é impossível agradar a Deus. Então, mesmo que você esteja numa condição de pecado, nós vamos falar sobre isso aqui, o jejum ele vai te quebrantar, ele vai tratar essa área. Então, vamos embora? Deixa eu orar. Senhor, quero te agradecer por esse tempo que estamos aqui já. Pai, eu quero ministrar, Senhor, a tua palavra e declarar sobre a casa de cada um agora que está assistindo essa live, Senhor. Seja o tempo que for, que sobre essa casa, Senhor, sobre essa vida, Senhor, seja derramada agora, Senhor, o óleo da unção, a graça, a bondade. E que essa palavra, Senhor, encontre morada, encontre o propósito por qual ela foi ministrada. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, Pai. Guarda essa live, protege a minha vida, a vida de cada um que está aqui comigo. Nos abençoa, Pai, por misericórdia. Amém e amém. Queridos, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse tema de hoje. Deixa eu abrir aqui para me ver quem está aqui com a gente. Deus abençoe todas as irmãs que já estão chegando. Está sendo muito bom ter vocês aqui. E essa live fica gravada, tá? A live fica salva, tanto aqui no Instagram, como lá também no canal do YouTube, tá bom? Juliana, seja muito bem-vinda. Rose, Sheila, Silva, Fran, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Compartilhe, gente, compartilhe essa live. E nós, como nós falamos, nós estamos muito cheio de Deus, cheio da graça, porque estamos nos preparando para um jejum nacional, internacional, do planeta. Eu acredito que muita gente amanhã vai estar envolvida, né? Mesmo que ele caia durante a semana, mesmo assim tem muita gente envolvida com esse tempo de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, que se chama o jejum do Yom Kippur, tá bom? Se você quer saber mais sobre isso, entra aqui no meu canal do YouTube, lá tem live falando sobre o jejum do Yom Kippur. Gente, quero liberar essa palavra breve para vocês. Está no capítulo 59 de Isaías, tá? Mostra que por muitas vezes o povo não experimentava a presença. E eu quero que a gente faça um paralelo com o que a gente vive hoje. O povo não experimentava a presença.
a resposta de Deus, não experimentava o poder de Deus. Por quê? Porque o pecado, ele cria uma barreira entre Deus e o homem. Então você precisa entender que sempre foi assim e sempre será. Tá? O pecado é que faz essa divisão. Então nós vamos ler aqui, olha, abre aí, Isaías 59, se você está comigo, podendo abrir. Confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem, e os seus ouvidos, né? E o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então a gente já vê aqui nos primeiros capítulos, o 1 e o 2 que eu li com você, que o braço do Senhor não está encolhido. O que ele quer dizer aqui? O problema não é Deus. Nunca foi Deus. O problema nunca foi Deus, mas o pecado que faz separação. Então ele fala aqui, eis que a mão do Senhor não está encolhida. Meu Deus, por que não acontece milagres? Por que não acontece a provisão? Por que a resposta de Deus não chega? Preste atenção. A mão do Senhor não está encolhida. Ele afirma isso aqui, ele fala aqui, para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas, aí aqui tem um porém. Mas, porém, contudo, entretanto, as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e seu Deus. Então ele está discriminando aqui algumas situações, como por exemplo, e o pecado, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês. Nosso Deus é um Deus santo, gente. Nós precisamos entender que a santidade de Deus não é que Deus não quer, não vê, não percebe, mas para se aproximar de um Deus todo-poderoso, um Deus santo, precisamos estar santo. E santificação não quer dizer que você está imune, né, de pecado nenhum, eu sou um santo. Não. É você ter um coração rendido, um coração arrependido, é uma pessoa que confessa pecado, é uma pessoa que reconhece o pecado, está em busca de mudança, né, de transformação. Sempre. Então ele fala aqui, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentira. Está dizendo tudo aqui, qual é o problema do pecado. E a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame por justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Ou seja, não tem aqui uma pessoa que tem condições de chegar. Então, o braço do Senhor não está encolhido, o problema aqui não é Deus, é o pecado. E qual é a descrição aqui? Injustiça que está acontecendo. Mãos sujas de sangue, mentira, violência, corrupção, ausência de paz. Entende isso, gente? Então, esse tempo que a gente vai passar de humilhação na presença do Senhor é um tempo de se arrepender por todos esses pecados que a gente vê aqui na nossa nação. E às vezes é na nossa casa. Às vezes a gente vê essas coisas aqui na nossa sociedade. No lugar em que a gente convive com as pessoas. Mãos sujas de sangue, mentira, violência, corrupção, ausência de paz. Esse aqui foi o que está descrito aqui. A injustiça que Deus está vendo. É ou não é? Vocês estão entendendo isso? Deixa eu ver quem está aqui. Paz do Senhor, Cíntia. Então, gente, esse é a questão. A questão que a gente está conversando aqui, que está no capítulo 59. Por que Deus não consegue? Por que a gente não consegue receber de Deus determinadas vitórias e bênçãos? Porque o braço do Senhor não está encolhido. O problema não é Deus, tá? Outra coisa que a gente vê aqui, não há ninguém que clame por injustiça. Ninguém que comparece em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer os ovos morrerá, e se um dos ovos é quebrado, sai uma víbora. As suas teias não servem para fazer roupas. E aqui vai discriminando. Os pés deles correm para o mal. São velozes para derramar sangue inocente. Você não percebe que nós vivemos isso no dia de hoje também? Derramamento de sangue inocente, né? Os pensamentos deles são pensamentos de iniquidade, a ruína e destruição, não conhece o caminho da paz.
nem da justiça os seus passos. Então, aqui a gente aprende também que o reconhecimento do povo. Vivemos em trevas, tropeçamos e esperamos justiça e ela não vem. Olha o que diz aqui, ó. Por isso, o juízo está longe de nós. Ó, o juízo está longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que há só trevas. Esperamos pela claridade, mas andamos na escuridão. Então, o povo reconhece que vive em treva, que tropeça. E eles esperam a justiça de Deus e ela não vem. Por causa de quê? Por causa desses pecados que foram falados aqui. Entende como é uma urgência de nós nos arrependermos como crente, como cristão, como povo? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Talvez você fale, Thalita, só eu, só um grupo. Ei, a misericórdia do Senhor só não destruiu tantas coisas porque tem os remanescentes. Tem os 7.000 que não dobraram seus joelhos. Grave isso. Só não acontece coisas piores, gente, na nossa vida, na nossa família, porque tem uma mulher de oração, tem um homem de oração que está intercedendo, uma voz. Imagine juntando vozes. Sabe? Vocês têm que entender isso. Ele fala aqui, ó. Tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como os mortos. Todos nós bramamos como ursos, gememos como pombas. Esperamos juízo, mas ele não aparece. Porque as nossas transgressões, olha o que ele fala. Porque as nossas transgressões se multiplicam diante de ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Então Deus vê que não há quem interceda. Deus vê essa situação. E ele mesmo se levanta para interceder. Olha o que diz aqui. Viu que não havia ninguém. No versículo 16 de 59, de Isaías 59. Viu que não havia ninguém e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, seu próprio braço lhe trouxe a salvação. E a sua própria justiça foi o seu apoio. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Então, Deus vê que não há quem interceda. Você está entendendo a importância de você ser uma intercessora? Seja na tua igreja, seja no trabalho, seja na tua família, aonde Deus te colocar. Nós treinamos isso aqui, a intercessão. Nós oramos constantemente. Porque entendemos que existe uma chave aqui, gente. Deus está em busca de intercessores. Procurei entre os homens, está lá em Ezequiel 22, um que se colocasse na brecha em favor dessa terra. Não achei nenhum. Então, não pense que você está orando pela sua família, que não tem nada acontecendo. Tá? Muita coisa está deixando de acontecer porque você está intercedendo. Uma mãe de oração, uma mulher, um homem. Tá? Deus vê que não há quem interceda e ele mesmo se levanta como guerreiro. Aqui no 20... a promessa do Redentor que virá a Sião e estabelecerá uma aliança eterna. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre vocês e as minhas palavras que pus na sua boca não se desviarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, desde agora e para sempre. Então, a promessa do Redentor que virá. Tem promessa de Deus para você, tá? Grave isso, o problema não está em Deus. A minha mão não está encolhida, olha o que ele fala aqui, para que não possa salvar. Muitas vezes culpamos Deus por não responder. Mas Isaías mostra, o braço do Senhor não está encolhido, nem seus ouvidos surdos. Então, aqui no nosso ministério, nós sempre estamos trabalhando a questão do arrependimento e da confissão. Sabe, às vezes tem coisa que está travada na nossa vida, gente, é porque a gente ainda está numa situação de orgulho. Deus quer abrir as portas, Deus deseja, essa é a vontade de Deus, abençoar, porque a mão dele não está encolhida. Mas o pecado de vocês, diz a palavra, faz separação entre eu e vocês. Então eu preciso vir na presença do Senhor e falar, meu Deus, onde está o meu pecado? O pecado endurecido fecha o caminho da comunhão. O pecado endurecido fecha o caminho da comunhão.
Qual era o retrato, Senhor, desse cenário que a gente está lendo aqui? O retrato, qual era? Corrupção, violência, injustiça, mentira. A mentira, ela gera uma sociedade sem paz. Você está vendo o que está acontecendo aqui no nosso país? Lá nos nossos governos. É tanto mentira, gente, é tanto engano, o povo está sem paz. É uma briga. É uma situação que você fica sem entender. Mentira gera uma sociedade sem paz. Vemos isso, por exemplo, nas notícias que a gente... Você liga a televisão, você vê essas coisas. Cadê a paz do povo? Na rua. Na política, nós estamos vivendo isso. Nas famílias quebradas. E até dentro da igreja, quando a gente vê divisão dentro da igreja. Falta de perdão, fofoca. É o retrato do pecado. E aí a gente quer que Deus abençoe, que Deus faz o mover sem quebrantamento, sem arrependimento, sem santificação. Ninguém verá o Senhor. Então a palavra de hoje é essa. A mão do Senhor não está encolhida. O problema não é Deus. Nunca foi Deus. O povo, ele confessa. Né? O povo confessa agora. Andamos em trevas. Tropeçamos ao meio-dia, como se fosse a noite. Pronto. O profeta Isaías está ali trazendo uma mensagem. E o povo confessa, andamos em trevas. Está vendo a importância da confissão? Se a gente ficar no orgulho, no pedestral, dizendo que o problema é do outro, nós vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Nós temos um lábios impuros, como Isaías falou, e vivemos no meio de um povo de impuros lábios. Então é nosso problema. Quando vem o juízo, gente, vem para todo mundo. Mas Deus sonda os intercessores da terra. Mulher e homem que tem orado. Deus vai proteger a sua casa, a sua família, por causa de você. Então se levanta, se posiciona, tá? Sem Deus a vida perde direção. Justiça, perde a esperança. Tá? E a gente vê aqui também, não havia um intercessor. Então o próprio Deus se reveste de justiça, capacete de salvação e veste de vingança. Ele age como um guerreiro para trazer juízo contra a injustiça e salvação para o seu povo. Então quando a gente vê, gente, algumas coisas acontecendo na nossa terra, se lembra no tempo de Noé? A Bíblia fala que nos finais do tempo serão como nos tempos de Noé. As pessoas não estão dando crédito. Estão vivendo em injustiça, em pecado. Para analisar. Se a Bíblia diz que nos finais dos tempos seria como nos dias de Noé, vai lá ler como que era nos dias de Noé, para você entender. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. Tá? Então, Deus se levanta como nosso Redentor. Vem juízo de Deus? Vem. Se for necessário. Então, nós vamos clamar, nós estamos clamando. Amanhã vai ser um dia de clamor. Vamos clamar pela nossa nação também, pelo nosso povo, pelos políticos, para que Deus afaste todo esse pecado, né? E aí existe a promessa messiânica, né? O Redentor virá a Sião. Essa profecia foi cumprida, gente, em Cristo. E ela foi cumprida em Cristo. Deixa eu ler aqui para vocês. Graças a Deus, nosso Redentor vive e Ele voltará novamente para nos buscar. Pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus por isso. Ó, Romanos 11 diz assim: bondade de Deus para com todos. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem. Aí ele fala, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O Redentor vive, ele virá novamente. A aliança inclui a presença contínua do Espírito Santo, da palavra, de geração em geração. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, que te convence do pecado, do juízo, da justiça. Então, faça um exame pessoal. O problema não está em Deus, tá? Nunca esteve em Deus. Precisamos avaliar se há barreiras em nosso coração. Tá? Para quem chegou aqui agora, nós estamos lendo
estudando um breve estudo em Isaías 59, que fala sobre a confissão da maldade nacional. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. O problema nunca foi Deus, o problema foi o pecado. Então vamos pra gente, hoje vai ser bem breve pra gente finalizar aqui. Faz um exame pessoal. O problema não está em Deus, precisamos avaliar se há barreiras em nosso coração. Como assim, irmã Thalita? Pecado oculto. Pecados ocultos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tá? Às vezes a gente está esperando Deus estende sua mão poderosa, Senhor, faz algo acontecer. Se não houver arrependimento do pecado. Ó, barreira entre eu e Deus, entre as bênçãos que o Senhor tem para minha vida, tá? Precisa confessar, precisa deixar mágoa. O que mais, Batalita, de pecado? Pecados ocultos, mágoas, falta de perdão. Tudo isso aqui é barreira. Barreira, não há barreira. É barreira, gente. Ó. Todos dizem eu creio em Deus, mas não buscam meditar na palavra. Isso aí. Sim, precisamos aprender e nos levantar na intercessão. O pecado levanta altares para a atuação do inimigo. É muito sutil, gente. Talvez você não esteja recebendo determinada situação que já está na porta para ser abençoado. Porque tem uma dessas barreiras aqui. O mundo espiritual é legal de legalidade. Deus, ele é justo, a mão do Senhor não está encolhida. Mas olha o que o texto diz: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. Ainda é assim no dia de hoje. Isso não tem a ver com a sua salvação. Ah, você está salvo? Não, estou salvo em Cristo Jesus, estou na nova aliança. Mas continua guardando mágoa, continua no pecado, continua com o pecado oculto, para você ver se tem vida eterna, se tem prosperidade. Tem, gente. A mão do Senhor não está encolhida. Então, esse dia do Yom Kippur que a gente vai viver é um dia de humilhação. Nós vamos preencher uma cartinha, né? Imprimir aqui o meu, ó. Já estou preenchendo. Para a gente poder orar, falar, Senhor, começa com humilhação, começa confessando logo seus pecados. Deus, eu tenho esse problema, Senhor. Eu sou uma pessoa impulsiva ao falar. Eu tenho impulsividade. Senhor, eu tenho uma ferida religiosa que me acompanha. Senhor, eu tenho uma mágoa que eu achei que eu tinha liberado o meu opressor, o meu abusador, mas eu quero liberar ele agora. Não tem jeito. Senhor, eu carrego essa culpa. Põe aí, escreve aí. E vamos orar e pedir, rasgar o coração. Gente, quantas bênçãos são liberadas após o Yom Kippur? Porque é um dia de quebrantamento, de humilhação. Quem for participar com a gente vai ter pessoas que vão contar testemunhos de rompimento. Por quê? Porque é um jejum de humilhação. E as demais coisas vão sendo acrescentadas. Entendeu? Sim, levanta altares para a atuação do inimigo. Então, vamos lá. O problema não está em Deus. Precisamos avaliar se há barreiras em nosso coração, tá? Quando não há quem ore, outra coisa que a gente aprende aqui na intercessão. Quando não há quem ore, Deus mesmo levanta intercessores. Somos chamados para preencher essa brecha. Sabe, gente? Às vezes Deus toca numa intercessora para ela orar por um lugar, por uma pessoa que ela não sabe nem onde que está. Tem alguém do outro lado pedindo uma intervenção, uma ajuda. E nós oramos. Quando nós oramos por países, quando nós olhamos para os nossos estados, municípios e para os nossos governantes, porque é bíblico orar por eles, interceder por aqueles que exercem autoridade, gente, isso não fica em vão. Sentenças e juízos que viriam sobre nós, muitos deles são cancelados. Porque a gente está nesse mundo, né? Então, Deus levanta intercessores na terra, tá? E está à procura. E você é intercessora na sua casa. Talvez não aconteceu coisa pior com os seus filhos, com sua
parentela, porque está debaixo da tua intercessão. Gente, isso é profundo, isso é profético, tá? Às vezes tem familiares meus que eu oro por eles, estou sempre orando. Aí daqui a pouco chega uma notícia, né? Algum acontecimento, eles me contam, né? Eu tenho muitos irmãos. Eu falo, meu Deus, foi o agir de Deus ali. E Deus confirma isso no meu coração, sabe? Então a nossa oração não é em vão. Às vezes parece que o negócio está desandando, né? Parece que aquela pessoa tá, tipo assim, parece que eu oro e o negócio está desandando. Calma. Para você fazer uma reforma numa casa, acontece às vezes bem, desarruma bastante. Deus tem seus meios de agir. Você precisa entender isso, tá? Então, só continua no propósito, só continua firme, continua orando e falando, Deus, me dá graça e dá livramento. Nós aprendemos também aqui na prática que a esperança em Cristo, assim como Isaías apontava para o Redentor, hoje temos em Cristo a solução definitiva para o pecado. Sabe, antigamente o povo tinha que sacrificar, né? Tinha que usar os seus recursos para ir lá, levar até o sacerdote, confessar anualmente. Gente, eu e você temos um privilégio de viver na graça. Agora, não abusa da graça, não. Tu acha que a gente está na graça e posso pecar e ficar por isso mesmo, não. Hoje nós temos a graça de estar na graça, porque Jesus já pagou esse preço. Qual é a chave, então, Thalita? Qual é o caminho, então, irmã Thalita? Abrir a boca, reconhecer o teu pecado e confessar. Pequei contra ti, Senhor. Somente contra ti pequei. Eu gosto muito do Salmo de Davi. O Salmo de Davi. Olha aqui. 50. Vamos ver se é isso mesmo. Ele não fica enrolando, não. Ele fala logo, olha, Senhor, reconheço o meu pecado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Né? Davi está falando isso aqui, ó, Salmo 32. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A mão do Senhor pesava sobre ele, tá? E o meu vigor se secou como no calor do verão. Ou seja, enfermidade. Confessei-te o meu pecado, no versículo 5, tá? Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, mas não mais ocultei. E disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você está entendendo como é que é sério? Então, gente, boa noite, Ana, Cristina, Deus abençoe. Então, hoje a gente tem a graça. Glória a Deus que a gente vive no tempo de Jesus, porque antigamente era olho por olho, dente por dente, tá? Nós temos Jesus, assim como Isaías apontava para o Redentor, hoje temos Cristo, a solução definitiva do pecado. Justiça, verdade e paz devem marcar nosso testemunho. Vou repetir. Justiça, verdade e paz devem marcar o nosso testemunho, contrastando com a corrupção e a violência desse mundo. Às vezes a pessoa vê você uma pessoa justa, né? Sempre ali honesta com as suas coisas, né? Sempre nos pequenos detalhes, sempre andando na verdade. Você carrega paz e as pessoas se incomodam. Mas vai. Quem está envolvido em corrupção, em mentira, se incomoda, tá? Mas eu e você precisamos entender que nós contrastamos com a corrupção e a violência desse mundo. Nós somos mesmo. Nós somos diferentes mesmo. E às vezes vão pensar, vão achar que a gente é bobo, né? Tipo assim, que isso todo mundo faz. Esse negocinho tem nada a ver. Tem tudo a ver. Deus é um Deus santo, né? A gente vê que Adão e Eva, né? O pecado criou separação entre Deus e o homem a partir do jardim lá do Éden. O pecado estava lá presente.
Daniel, no capítulo 9, intercedeu confessando o pecado do povo, mesmo sendo justo. Eu queria que vocês lessem o capítulo 9 depois de Daniel, capítulo 9 de Esdra, tá? Esses homens, Neemias, capítulo 9, tudo no 9, eles estão confessando o pecado e eles estavam no cativeiro, nasceram praticamente lá, não tinha nada a ver com eles, mas eles confessavam o pecado coletivo, o pecado do povo. Nós, olha o texto fala assim, nós pecamos contra ti. Gente, isso é entender que eu faço parte daquele contexto. O meu povo pecou contra o Senhor, né? Então, Jesus, por exemplo, ele é o único caminho que remove a barreira do pecado. Ele é o único caminho. Então, às vezes a gente vai bater em tudo que é porta aí. Talvez você que esteja me ouvindo já bateu em várias portas, em várias ideologias, várias terapias, vários lugares para procurar, né, a cura. Mas eu quero dizer para você, biblicamente, e também minha experiência como cristã, Jesus é o único caminho que remove a barreira do pecado, tá? Ele é o único caminho que remove. Confessar ele, Jesus o caminho para o Pai. Lê lá João capítulo 14, a partir do versículo 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem, têm visto. Aí Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhe digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, gente, quando a gente está na videira, enxertado em Cristo Jesus, nós fugimos do pecado, nós confessamos pecado, nós não convivemos com mentira, com engano, com fofoca. Isso é um contraste em nós, incomoda a gente quando a gente está em Cristo Jesus, porque Ele é essa pessoa. Então, eu preciso entender qual a mensagem central aqui. A mão do Senhor não está encolhida, mas o pecado faz separação. É o pecado que faz separação entre nós e Deus, tá? Então, Isaías 59, meditamos nessa palavra. Quero louvar a Deus pela vida de vocês. Vou fazer uma oração já. Obrigada a cada uma que estão aqui presente. Essa live vai ficar gravada também no canal do YouTube, depois você pode ver, rever. E guarda isso, tá? E aproveita o momento do Yom Kippur. Mesmo se você não for passar aqui conosco, ou essa live, né, já tiver passado o período, tira um tempo de jejum e confesse seu pecado ao Senhor. Ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas é os pecados da gente que faz separação. Então confessa esse pecado ao Senhor. Fala, Deus, me limpa dessa situação. Você vai ver, gente, as coisas começam a desatar. Os nós começam a desatarem. Você começa a viver um novo de Deus. É uma coisa assim sobrenatural. Gente, é incrível. É milagroso. Porque tem poder naquilo que a gente fala. Tem poder na confissão. Porque o sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito por Jesus. Jesus, Isaías apontava para um sacrifício. E hoje nós já estamos vivendo ele. Nós somos essa geração. Só basta a gente se arrepender, tá? Vai ir na contramão do mundo? Vai.
vai viver muitas vezes isolado, porque as pessoas não vão querer conviver com você porque elas estão no pecado. Você repele quando você vive em obediência. E tá tudo bem. Você precisa ser sal e luz. As pessoas precisam ver você refletindo esse amor de Jesus. Sabe, gente? Não quer dizer que a gente é perfeito, mas a gente se arrepende. A gente deixa. Aquele que arrependa, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Essa é a diferença de nós. Entende isso? Glória a Deus. Fica com essa palavra. Guarda ela no teu coração, na tábua do teu coração, tá? Senhor, reconhecemos, Pai, que os nossos pecados criam barreiras. Sim, meu Deus. Mas te agradecemos porque o teu braço não está encolhido, o teu ouvido não está fechado, Senhor. Purifica agora, Senhor, pelo teu sangue as nossas vidas. Remove toda injustiça, toda maldade, toda mentira, toda dureza de coração, Pai. Vai removendo agora. Levanta, Senhor, intercessores nessa geração, Pai. Pai, aqui estamos nós nos colocando nesse lugar, nessa brecha, Pai. Ajuda-nos a viver na paz, na verdade. E eu apresento, Senhor, todas as intercessoras agora do Ministério Vida Plena, aquelas que estão também de outros ministérios que vão assistir essa live. Senhor, ouve a oração delas, Pai, dessas mulheres. Obrigado, porque Cristo, já temos Cristo como nosso Redentor eterno. E, Senhor, teu Espírito habita em nós. E eu quero pedir, Pai, continua conosco nesse tempo de oração, de intercessão. Perdoa os nossos pecados, Pai, e que possamos estar cada dia mais, Senhor, próximo do Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça. E eu agradeço, Pai, muito obrigado por mais um dia. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Deus abençoe vocês, queridas irmãs. Um grande abraço. E amanhã nós estamos juntas, tá? Deus abençoe cada uma que passou por aqui. Irmã Cíntia, deixa eu ver aqui. Irmã Ana, irmã Rita. Deus abençoe a Rita. Sheila. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um grande abraço, fica na paz. Deus abençoe, tá? Ó, terças e quintas são as nossas lives, tá bom? Terças e quintas. Deus abençoe.